Continuando, então, a nossa explanação sobre os sinais de pontuação, vamos encontrar agora uma questão diferente das três anteriores. Até agora, vimos questões que justificavam o uso ou não da vírgula, citando os termos da oração. Então, quando você terminar de fazer esse módulo 10 por 10 de pontuação, você vai para a internet, você vai buscar questões que tenham, mesmo que não sejam da OCP, essa peculiaridade de justificar o emprego, porque eles fazem isso. Mas também tem questão de verificar se está correto ou não. Olha a questão 4. Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente no que se refere ao emprego da vírgula. Letra A. Políticos, a meu ver, devem sempre usar linguagem clara, ou seja, de fácil entendimento. Letra B. Chegou a Brasília, visitou o Ministério da Educação e levou seus documentos. Letra C. O presidente da República indicou sua posição no assunto. Letra D. Aristóteles, o filósofo, foi o criador da lógica. E letra E. Brasileiros, é chegada a hora de buscar entendimento. Congele a sua tela e pense que nessas 5 opções, só uma está correta. Qual é? Muito bem. Nós dissemos que a ordem direta é primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Você errou a questão na tela se você marcou a letra C. Porque o presidente da República é o sujeito de indicou. Então, depois de República, não pode ter essa vírgula. Então, não é a letra C. Falei com vocês que um dos termos que ficam entre vírgulas é o aposto. Na tela, você errou a questão se você marcou a letra D de dado. Ela teria que ser assim: Aristóteles, vírgula, o filósofo, vírgula, foi o criador da lógica. Porque o filósofo explica quem é Aristóteles. Logo, o filósofo deveria estar, vem aqui, entre vírgulas. Tomara que você não tenha errado ainda. Quero dizer para vocês o seguinte: existem, na verdade, 2 termos isolados sintaticamente. Porque o que eu falei com vocês até agora era que sempre que eu tiver um termo pequeno, 1, 2 ou 3 palavras, que as vírgulas não são obrigatórias. Mas existem 2 termos que aparecem isolados sintaticamente, óbvio que por sinal de pontuação, independentemente do sentido que eles tenham. Tá? Um deles, eu não falei com vocês ainda, mas é uma coisa que se chama vocativo. Nós falamos de adjunto adverbial, que indica tempo, modo e lugar, prioritariamente. Falamos de aposto, que é um termo de natureza explicativa ou especificativa. Mas não falei de vocativo. O vocativo se define como um termo de interlocução. Fazer a interlocução é estabelecer um diálogo. Sendo assim, o meu interlocutor é aquele a quem eu me dirijo. Nesse momento, o meu interlocutor é você, que é para você que eu estou falando. Como o interlocutor de um radialista é o ouvinte. Como o interlocutor de um escritor é o leitor. Como o interlocutor de um apresentador de programa é o telespectador. Então, sempre que eu tenho vocativo, alguns livros definem vocativo com esse nome aqui, ó, palavra que indica chamamento. Eu chamo, fulano, vem cá, desgraçado. Então, isso aí é o que se chama vocativo. Então, se eu falo assim, alunos, as notas foram lançadas. Quando eu coloco, alunos, as notas foram lançadas, eu estou mandando a minha mensagem para quem?
para os alunos. Se é com os alunos que eu estou falando, o meu interlocutor são os alunos, isso é o vocativo. E embora esse termo não seja o sujeito, ele esteja anteposto ao sujeito e tem uma palavrinha só, esta vírgula aqui é obrigatória. Ué, professor, mas você não falou que é obrigatório quando tem de 4 palavras para cima? Falei. Mas eu estou dizendo que existem 2 termos que têm que ser isolados sintaticamente. E um desses termos é o vocativo. Na tela, acertou a questão quem marcou a letra E, de ela. Brasileiros, vírgula, é chegada a hora de buscar entendimento. Então, quando eu falo que é chegada a hora de buscar entendimento, eu estou me dirigindo aos brasileiros. Os brasileiros, portanto, são o vocativo e, por isso, ele está colocado separado por uma vírgula, que é obrigatória, mesmo brasileiro sendo uma palavra só. Beleza? O outro termo, que é isolado sintaticamente, independentemente do tamanho, é o aposto. Já te falei anteriormente aqui no curso que uma coisa que se chama aposto vai ser um termo de valor explicativo ou vai ser um termo de valor especificativo. Eu especifico ou eu explico cada um deles, tá? Um termo de valor explicativo ou um termo de valor especificativo, tanto faz. Agora, então, dizer, por exemplo, Carlos, meu chefe, nasceu na Argentina. Então, observem que esse termo, meu chefe, apareceu intercalado, porque ele está especificando para quem está me ouvindo, para quem está lendo o que eu escrevi, que meu chefe especifica quem é Carlos. Isso quer dizer que meu chefe é um aposto. O que eu te falei? Que nós, quando temos um aposto, nós temos que colocar o termo intercalado, que pode ser essas 2 vírgulas, que poderiam ser 2 travessões, ou que poderiam ser 2 parênteses. Tá? Já comentei com vocês. Professor, aposto é sempre entre vírgulas, então? Aí é que está o detalhe. Não. Por exemplo, chegou o verão, vírgula, a estação mais quente do ano. O que eu escrevi no final da frase, a estação mais quente do ano, está explicando para mim quem é o verão. Isso quer dizer que também é um aposto. E aí, por que não está entre vírgulas? Ué, aqui está entre vírgulas porque está no meio da frase. Mas como é que eu vou terminar uma frase com vírgula? Não pode. Então, de qualquer maneira, ou intercalado ou no final da frase, o aposto tem que ser isolado. E aquela história, né? Abriu com vírgula, fechou com vírgula. Abriu com travessão, fechou com travessão. Abriu com parênteses, fechou com parênteses. Aqui eu poderia, depois de verão, colocar um travessão só para começar. Ou eu poderia colocar a estação mais quente do ano entre vírgulas. Entre parênteses. Porque parênteses tem que abrir, tem que fechar também. Tá bom? Então vai lá na tela de novo comigo. Já eliminamos a letra C, já eliminamos a letra D, já marcamos a letra E. O problema da letra A, gente, é que a frase era assim: políticos devem sempre usar uma linguagem clara. Esse, a meu ver, tinha que ficar entre vírgulas e não ter apenas uma outra vírgula depois só de ver. Então, teria que ter políticos, vírgula, a meu ver, vírgula, devem sempre usar uma linguagem clara. E outra coisa, na mesma frase A expressão ou seja, ela tinha que ficar entre vírgulas.
E isso você acerta, sabe por quê? Se você escrever assim, ou seja, isto é, ou melhor, quer dizer, essas palavras que você usa para poder especificar as coisas, elas são geralmente intercaladas. Quero acrescentar uma coisa sobre aposto. Então, ó, já dissemos que o termo chamado aposto é um termo que tem que ficar isolado sintaticamente. Ele pode ser isolado, então, por uma vírgula ou por duas, uma só, se tiver no fim, e duas se tiver intercalada. Ou ele pode ser isolado por um travessão, ou por travessões, um só, se ele tiver no fim, e dois, se ele tiver intercalado. Ou ele pode ser isolado entre parênteses. Aí tem que abrir com parênteses e fechar com parênteses. Até aí é o que nós já havíamos falado. Mas ele também pode ser isolado por dois pontos. Eu acho que você está acostumado a ouvir falar de dois pontos, desde pequeno, inclusive, quando você lá na escola tinha que fazer um ditado e os professores diziam assim, anote aí, o menino disse à mãe, dois pontos. Na outra linha, parágrafo e travessão. É assim que a gente aprende. E está certo. Os dois pontos servem sim para abrir uma fala. Mas se não for uma fala, o termo é um aposto. Aqui, ó. O cliente queria o produto. Do ponto de vista gramatical, sintático, essa oração está completa. Ela tem um sujeito, que é o cliente, ela tem um verbo, que é queria, e ela tem um complemento do verbo. Queria o quê? O produto. Só que o curioso faz, mas qual produto? Se você fala assim, ó, o liquidificador, esse termo, o liquidificador, especifica qual é o produto. Isso é um aposto. Então, se você estiver fazendo essas questões da OCP, que justificam as coisas, classificando, dando nome aos bois, se falar em aposto, não precisa ficar só procurando coisa entre vírgulas, não. Não precisa ficar procurando o aposto tradicional, não. Estar depois de dois pontos é marca de aposto, porque isso especifica o que é isso. Por exemplo, Susana separou as peças. Do ponto de vista sintático, isso está completo. Eu tenho o sujeito Susana, eu tenho o verbo separou, e eu tenho um complemento. Separou o quê? As peças. Só que, quais peças? Se eu for especificar, eu vou dizer, por exemplo, né, estátuas, vasos, telas e discos. Isto aqui, que eu coloquei em azul, pode aparecer dizendo que os dois pontos antecedem uma enumeração. É verdade. O que é enumerar? É listar. A, B, C, D. Só que as estátuas, os vasos, as telas e os discos especificam quais são as peças. Então, o aposto pode ser uma palavra? Pode. Mas o aposto também pode ser uma enumeração. Então, toda enumeração que explica o termo antecedente é uma enumeração de valor apositivo. Ok? Vamos lá na tela? Qual é o problema da letra B de bola? Chegou a Brasília, vírgula. Visitou o Ministério da Educação e vírgula. Não tem que ter essa vírgula depois. Ele fez três coisas. Chegou a Brasília, visitou o Ministério e levou os documentos. Uma das coisas que você normalmente sabe sobre pontuação é que, de um modo geral, se o E tem a função de unir, que ele indica adição,
Não pode ter vírgula depois dele. Então, o que está errado na letra B é essa vírgula depois do E. E para fecharmos, quando eu digo assim, o esportista queria um único detalhe. Do ponto de vista sintático, já está completo. Eu tenho o sujeito, que é o esportista, eu tenho o verbo, que é queria, e tenho a complementação, queria o quê? Um único detalhe. Eu não posso colocar aqui depois dos 2 pontos uma enumeração, porque é um detalhe. Eu posso colocar uma palavra? Posso. Mas eu posso colocar o seguinte, ó, que seu patrocinador dobrasse a verba. Que detalhe, hein? Faço ideia se não fosse detalhe. Então, quando eu tenho que seu patrocinador dobrasse a verba, isso é uma enumeração? Não. Isso é uma palavra? Não. Não tem verbo aqui? Eu já te falei que todo enunciado que tem verbo é uma oração. Agora, que o seu patrocinador dobrasse a verba, especifica que detalhe é. Apresento-lhes a chamada oração apositiva. Então, vamos resumir aqui. Quando a oração vier separada por vírgula e tiver a função de aposto, ela chama adjetiva explicativa. Mas quando a oração estiver depois de 2 pontos, ela se chama oração apositiva. E tem gente que tem coragem de dizer que pontuação é só respirar. É muito mais do que respiração. Então, já falamos aqui de termos deslocados, de termos intercalados, da diferença entre adjunto adverbial, aposto, vocativo, e do aposto que vem depois de 2 pontos, que pode ser uma enumeração e que pode ser uma oração apositiva. Ok? Daqui a pouco, então, nós vamos para o item de número 5. Estou te aguardando.